Shalom, povo de Deus, meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Mais um momento de pastoreio. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. De fato, Deus tem cuidado amorosamente do seu povo. Eu quero lhe convidar para juntos orarmos ao nosso Senhor. Deus eterno, Senhor que está em um alto e sublime trono, mas que também habita no contrito e abatido de espírito. Senhor que reina soberanamente e que de maneira tão graciosa enviou o teu Espírito para habitar no teu povo. Obrigado, Deus, por tão grande privilégio de sermos os teus filhos. Rogamos a tua bênção para esse momento de pastoreio. O Senhor conhece o nosso coração, o que de fato precisamos. Os nossos olhos estão postos em ti. Rogamos que o teu Espírito fale conosco através da tua palavra, que os nossos lábios sejam abertos para te glorificar, que o nosso coração esteja receptivo ao Senhor e que tu, ó Deus amado, receba todo louvor e toda glória. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Então eu quero lhe convidar a abrir os seus lábios, o seu coração e cantar louvores ao nosso Deus. Cantemos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que
pelos nossos pecados, foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado. Quem há semelhante a ti, Senhor, não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor, me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor, não há outro igual. Não há outro igual.
Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou, graças a Cristo meu Senhor. Louvado seja Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou, graças a Cristo meu Senhor. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor, me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor, não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Queridos, nós estamos meditando no livro de Esther. Temos acompanhado a saga de Xerxes, ou Assuero, o rei, e sua rainha. E quando nós lemos esse livro, nós percebemos que dois dos seus personagens principais, dois judeus na história, Esther e Mordecai, aparentemente eles não tinham uma vida plenamente alinhada à vontade de Deus. Mas eles pertenciam ao povo de Deus. E Deus os usou. Por que eu estou falando isso? Porque Mordecai era um judeu que leva o nome de uma divindade pagã e que agia de algumas formas um tanto estranhas, vivendo na cidadela, tendo alguma influência e acesso e se mostrando alguém que, pelo jeito, estava um tanto quanto comprometido com a forma de viver na casa da Pérsia. E o texto bíblico fala também sobre sua filha adotiva, uma jovem chamada Hadassa, que tinha o nome persa de Esté. E ela se torna assim a rainha do mundo pagão, conforme o capítulo 2 de Esther. Ou seja, nós percebemos que nossos heróis, eles são falhos. Eles não são gente perfeita, mas pessoas que estão vivendo neste mundo caído e que algumas vezes se comporta como gente deste mundo e não do outro mundo, e não do céu. Mas mesmo assim, Deus usa o seu povo. Isso é altamente ilustrativo. Deus abençoa o seu povo e os utiliza para a sua glória, mesmo sendo um povo falho. Deus não lança na lata do lixo aqueles que são seus. Esther ascende ao posto de rainha depois daquele
concurso que é promovido em virtude da rainha Vasti ter sido retirada do seu posto por ter recusado o convite do rei Assuero de ir à festa, como nós vimos no capítulo 1. Então, o capítulo 2 apresenta Esté ascendendo à posição de rainha. No capítulo 2, no seu final, nós vimos Mordecai impedir um plano de assassinato real. Ele descobriu uma conspiração, deu um jeito de fazer a notícia chegar em Esté e de lá chegou no rei. É interessante que Mordecai não foi recompensado como seria de esperar. No contexto persa, essa demonstração de gratidão era muito importante, mas ele não é recompensado. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, o texto nos mostra um tal Amã, o Agagita, que cresce em eminência na Pérsia e que é agora honrado por Xerxes. Então eu quero convidar você para nós observarmos esse texto, Esté, capítulo 3, porque ele vai nos mostrar que o inimigo se levanta contra o povo de Deus. Mas, já adiantamos, ele não prevalece. O povo do Senhor pode enfrentar adversários poderosos, mas nenhum decreto humano pode frustrar os propósitos soberanos de Deus. É isso que esse texto vai nos mostrar. Esté, capítulo 3, diz assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, que corresponde a nosso março, abril, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, ou seja, cerca de 474 a.C., se lançou o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos
de prata, ou seja, 375 toneladas aproximadamente. 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidadela ou a cidade de Suzã estava perplexa. Observe que Ester, capítulo 3, começa com uma promoção. O rei Assuero, depois dessas coisas, ou seja, depois de ser descoberta uma conspiração contra ele, e quem descobriu foi o judeu Mordecai, e o rei foi livrado da morte. Depois dessas coisas, Assuero engrandeceu não a Mordecai, mas a Amã. Tudo parecia favorecer Amã. Ele é promovido, recebe autoridade, todos se curvam diante dele, mas um homem não se curva: Mordecai. E aquilo que começa como um conflito entre dois homens, rapidamente se transforma numa ameaça contra todo um povo. Amã, ressentido por Mordecai não se prostrar, ele não quer apenas que Mordecai seja eliminado, ele quer destruir todos os judeus. É importante que a gente traga à memória uma realidade aqui. Amã, ele era um agagita. Eu creio que os irmãos se lembram que houve um rei amalequita chamado Agag. E em cerca de 1030 a.C., um rei de Israel, de nome Saul, recebeu ordens para matar todos os amalequitas que eram inimigos do povo de Deus, cuja linhagem começou com Amaleque, neto de Esaú, e Deus ordena para que Saul elimine os amalequitas, inclusive o rei Agag. Mas o que é que Saul faz? Ele desobedece. Isso desagrada a Deus e lhe custa o reino. Samuel finalmente extermina Agag. Quem era Amã? Amã era um descendente de Agag, ou seja, alguém que nutria hostilidade contra os judeus. Estamos aqui aproximadamente
550 anos depois daquele episódio relacionado a Saul e o rei Agag. E nós temos aqui um descendente de Agag, Amã, que agora quer matar Mordecai e todo o povo judeu. E quem era Mordecai? Mordecai era um benjamita, da tribo de Benjamim. E quem era o rei Saul? Era também da tribo de Benjamim. Então nós temos aqui um histórico de conflito. E isso nos mostra uma realidade espiritual. Há uma luta, há um conflito entre o povo de Deus e os filhos do maligno. Há uma luta espiritual em que Satanás busca destruir os filhos de Deus. E Mordecai, ele não cede. A despeito de ser um homem imperfeito, ele não se prostra diante de Amã. E isso nos ensina um princípio muito importante, irmãos. Nós, como cristãos, muitas vezes somos tentados a dizer sim ao mundo, a nos prostrar diante dos deuses deste mundo, mas precisamos, no poder do Espírito, dizer não. O único Deus diante do qual me prostro é Yahvé. Se lembre, Esté, Mordecai, eles moravam no exílio. Eles nasceram no exílio. Há um comentarista bíblico que diz também que todos nós nascemos no exílio. Nós não nascemos na nossa própria terra. Nós temos informações sobre o Éden, sobre o paraíso perdido por causa do pecado, e nós temos informações sobre a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, onde iremos habitar, sim, mas nós ainda vivemos no exílio, em um ambiente pagão que conspira contra Deus e a sua palavra, em um contexto idólatra, como Esté e Mordecai. Esse texto aqui nos traz lições. A primeira, do verso 1 a 6, mostra que o orgulho exige aquilo que somente Deus merece. Amã é exaltado e, conforme o verso 2, todos os servos do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, mas Mordecai não se prostra. O conflito se intensifica, Amã não consegue suportar a resistência de um homem e seu orgulho transforma Mordecai em inimigo de toda uma nação. Aqui nós vemos como funciona o orgulho humano. Eu preciso ser reconhecido, honrado, obedecido, e quem não fizer isso precisa ser eliminado. O coração orgulhoso não aceita limites. Ele quer ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Não é verdade? É a velha tentação do Éden: sereis como Deus. Esse exemplo negativo de Amã, ele nos ensina o seguinte: nós temos alguma necessidade de sermos reconhecidos? Nós ficamos ressentidos quando não somos elogiados? Nós resistimos ser corrigidos? Nós ficamos irritados quando as pessoas não seguem a nossa vontade? Nós dependemos da aprovação dos outros? O orgulho é algo perigoso e abominável diante de Deus. Lúcifer, ele se orgulhou e ele caiu, porque, como a Bíblia diz, a soberba precede a queda. Não a nós, mas ao nome do Senhor seja a glória. Que o nosso coração, irmãos, seja um coração humilde, quebrantado diante de Deus
e não vaidoso. Segundo lugar, versos 5 e 6, o inimigo transforma o seu orgulho em perseguição. O texto diz que quando Amã vê que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. E agora ele não quer destruir somente Mordecai, mas conforme o versículo 6, ele intenta destruir todos os judeus. Aqui nós temos uma realidade que atravessa toda a história da redenção. Há uma oposição espiritual contra o povo de Deus. Você, cristão, vai ser perseguido. Jesus disse, se o mundo me odiou, ele vai odiar vocês. Por quê? Porque Satanás, ele se opõe claramente ao propósito redentor de Deus. O diabo tentou destruir a descendência da mulher, Israel, a linhagem messiânica, Cristo, a igreja. Ao lermos Apocalipse 12, nós percebemos essa guerra espiritual de forma explícita. Terceiro lugar, versos 7 a 11. O inimigo do povo de Deus confia no acaso, mas é o Senhor que governa a história. O inimigo confia no acaso, mas quem governa a história é o Senhor. O texto diz que Amã lança o pur. Pur aqui era um ato de lançar as sortes, como os dados de hoje em dia. Só que essas sortes eram lançadas para futuras decisões. Que ironia, né? Ele quer determinar o melhor dia para destruir os judeus. Amã está pensando o seguinte, é o acaso que decidirá o futuro. Há uma música secular que diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não protege mesmo. O acaso não protege ninguém, não decide nada. Provérbios capítulo 16, verso 33 diz, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Amã pensava que a sorte estava na mão dele. Vou destruir os judeus. Sou um homem honrado pelo rei e pelo povo, pelo império persa. Mas o futuro não estava nas mãos de Amã, mas nas mãos de Deus. John Piper, falando sobre a providência de Deus, descreve a providência como a soberania de Deus conduzindo todas as coisas segundo o seu propósito. É muito interessante, irmãos, que Esther retrata essa soberania divina sobre os acontecimentos futuros. Meu querido, minha querida, talvez, quem sabe alguém que está nos assistindo, olhe para alguma situação e diga, tudo está dependendo do acaso. O livro de Esther responde, não. Não existe acaso, há governo de Deus. E nós não entendemos tudo, irmãos, nem precisamos entender. Quantas circunstâncias na vida a gente não consegue interpretar, mas Deus nos convida a confiar naquele que controla tudo e que entende tudo. Quarto lugar, o poder humano pode emitir decretos, mas não pode cancelar os propósitos de Deus. O texto diz que um decreto é enviado por todo o império. O versículo 13 afirma que se
expediram cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus. Olha o que Amã faz. O descendente do rei amalequita Agag. Que coisa terrível! Ele intenta um genocídio, exterminar todo o Israel. A situação parece desesperadora. Será que o povo de Deus vai ser dizimado? O decreto está assinado. O império está mobilizado. O extermínio foi programado. Veja que situação terrível e alarmante. Mas nós sabemos que a história ainda não terminou. O capítulo 3, ele termina com essa tensão. E agora? Será que o povo de Deus vai ser destruído? Será que o povo de Deus será dizimado? Quando nós chegamos ao capítulo 4, ele começa com lamento, mas Deus já preparou a resposta. Esté será chamada, Mordecai será utilizado como instrumento de Deus, como Ester, Amã cairá, os judeus serão preservados e o povo celebrará, o povo de Deus. Isso nos ensina, irmãos, uma mensagem muito preciosa. O inimigo pode planejar, mas somente Deus determina o resultado final. O inimigo pode fazer muitos planos, mas o resultado final é determinado por Deus. A história de Amã aponta para uma realidade muito maior. Ao longo da Bíblia, os inimigos do Senhor tentam destruir o seu povo, tentam destruir a promessa, mas Deus preserva os seus filhos. Quando Cristo nasce, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o Deus encarnado, Herodes tenta matá-lo. Cristo é perseguido, rejeitado, crucificado. Parece que os inimigos venceram, mas na cruz, o nosso Salvador simplesmente despojou os principados e potestades, derrotou Satanás, venceu o inimigo. O maior inimigo foi vencido. A morte foi derrotada, o pecado foi subjugado, Satanás foi vencido em sua pretensão de frustrar o propósito redentor de Deus. Esté capítulo 3 nos convida a pensarmos o seguinte. Em primeiro lugar, diante das pressões desse mundo, para nos prostrarmos perante falsos deuses, seja ele o dinheiro, seja ele o orgulho, seja ele o poder, seja ele uma sexualidade corrompida, seja qual for o Deus, nós somos chamados a dizer não, como Mordecai. E declararmos de todo o nosso coração, ao Senhor adoraremos e só a Ele daremos culto. Nós somos chamados, irmãos, a termos uma postura de resistência espiritual e nós resistimos pelo poder de Deus. Efésios capítulo 6 diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau, que devemos nos revestir do Senhor, devemos estar tomados pela força do poder do Senhor. Meu irmão, minha irmã,
sejam quais forem as pressões, para você ceder ao pecado, permaneça firme. E se porventura você cair, peça de Deus perdão, restauração, peça que o Senhor o levante. Essa é a primeira lição básica. Somos chamados a permanecer firmes e dizermos não àquilo que desonra a Deus. E em segundo lugar, o povo de Deus pode até ser ameaçado, como Mordecai foi. Pode até estar em perigo de morte, como os judeus estavam. Mas o povo de Deus jamais será abandonado, nem na vida, nem na morte. Deus é aquele que preserva o seu povo, e mesmo quando o cristão morre, e todos os crentes, se Jesus não voltar antes, um dia irão morrer. Mas como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, meu irmão, até a morte, com a certeza de que Deus, pela sua graça, nos dará a coroa da vida. Concluindo, não se assuste com a aparente força dos inimigos. Amã parecia invencível, mas Deus estava trabalhando. Segundo, não negocie a sua fidelidade para obter aprovação. Mordecai não se curvou simplesmente porque os outros se curvavam. Tem gente que diz, todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos o povo de Deus. Fidelidade cristã exige coragem. E terceiro, confie na providência de Deus. O Senhor está trabalhando. O Senhor cuida do seu povo. E em último lugar, Cristo já venceu a nossa guerra. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nele, não importa quais sejam as circunstâncias difíceis, em Cristo somos mais do que vencedores. Lembre-se, quando o inimigo se levanta, Deus continua sentado no trono. Quando o decreto humano parece definitivo, a palavra de Deus é que é definitiva. Quando a igreja parece pequena, Cristo continua sendo rei. Quando o futuro parece ameaçador, o Senhor continua operando com a sua mão invisível, frustrando os propósitos humanos e cumprindo o seu glorioso decreto. Confie, descanse. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Ó Deus amado, que bênção é podermos meditar na Tua palavra. Pedimos que o Senhor a aplique ao nosso coração. Que a Tua palavra encontre na nossa alma terreno fértil. E dar-nos, Senhor, a bênção de permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor. Dar-nos a graça de não nos prostrarmos diante dos falsos deuses deste mundo. Que possamos continuar olhando para Ti, ó Jesus, autor e consumador da fé. Abençoe o Teu povo, fortalece a cada um. Às vezes podemos nos sentir fracos, abatidos, entristecidos, mas, Senhor, Tu és a nossa força. A Tua palavra diz que os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, fortalece a nossa vida, nos reveste de poder do Teu Espírito, dá-nos a graça de vivermos a Tua vontade, dá-nos a bênção de permanecermos sempre, Senhor, em Ti.
É o Senhor quem nos sustenta, é a tua graça que nos mantém. Fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, abençoa a tua igreja, que ela cresça, que ela venha se expandir e que possamos entender e crer no que Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, Senhor, porque tu cuidas de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Amados irmãos, estamos
finalizando mais um momento de pastoreio, a nossa oração é que Deus, cuja palavra é reta e poderosa, continue falando ao meu e ao seu coração. Que a gente possa manter os nossos olhos fixos no Senhor. Ele está no trono, Ele governa tudo, Ele cuida amorosamente e de maneira detalhada do seu povo. Que Deus lhe abençoe muito, com graça, misericórdia e paz. Amém, amém e amém.